Fala pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Analytics, nosso programa aqui semanal, comigo e com o Mr. Bo Williams, nosso programa aqui inédito no Brasil, onde une tanto análise fundamentalista com o melhor da análise do mestre Bo Williams. E aí, Bo, como é que estamos, hein? Como é que foi o final de semana? Tudo tranquilo? Fala, Marco. Não, excelente final de semana. Eu estou fazendo uma casinha de Lego lá com tijolos ecológicos lá no sítio. Então, até estou tentando ser pedreiro, então foi muito bom. Tava frio pra caramba, então a gente fez uma fogueira. Foi bem gostoso, assim. Sempre assim no sítio, né? Maravilha. Vamos ver quanto que a gente consegue gravar lá do estúdio, Bo, do sítio. Ah, sim. Bom, assim que a obra estiver pronta, eu acho que em novembro vai ser nova sede do Ficube, com aquela vista da Serra de Mantiqueira, a represa da Bragança. Você vai ver, é um lugar bastante interessante, bonito. Mas sabe que eu tô Maravilha. querendo, assim, eu pego segunda dose da vacina, eu pego no fim desse mês. Aí eu quero fazer uma visita também lá no BMC News, no estúdio lá. Com certeza. Vamos gravar ao vivo lá do estúdio. Vai ser um Excelente. prazer. Vamos sim. Pode vir sempre, na verdade. Deixa eu só. Eu vou entrar aqui também no YouTube para ver como é que tá o chat também. A gente vai acompanhar o chat pelo chat do YouTube, tá bom, pessoal? Então a gente está acompanhando aqui. Mas, Bo, você viu hoje esse Bovespa? Que coisa maluca, né? Você acompanhou o dia? Sim. Acompanhei. Reagiu bem lá no fundo, né? Reagiu bem. Chegou lá perto do nosso alvo, né? Diga. O Ibovespa tinha tudo para ser um dia positivo, assim, rasgando. Aí depois começou a acelerar a queda ali para perto do meio-dia. E acabou surpreendendo, né? Até a nossa amiga Vale aí segurou bem, segurou praticamente o índice nas costas, né? A Vale, mas acabou surpreendendo, as commodities acabaram subindo, o banco subindo, né? Até acabei de colocar aqui no Twitter, não sei se todo mundo, quem está aqui acompanha também o Twitter, o Arthur Lira aí segurando a parte política nas costas, né? Trazendo um pouco menos de preocupação para os investidores, mas o negócio está volátil, né, Bo? O negócio está oscilando, hein? Tá. Intraday tá bem volátil. Mas eu confesso que eu não fiquei surpreendido com o movimento hoje, né, para cima dessa maneira. Aí depois eu te mostro, quando a gente vai para os gráficos, porque a reação foi tão forte, né, dessa maneira aqui. Aliás, a gente tinha falado que a gente estava olhando 120, 122 para chegar no fim do sétimo movimento e retomar a subida para chegar nos 140, né? Acho que chegamos lá. A gente pode ver, talvez, nos 30 minutos, para ver se a gente tem evidências que hoje foi um fundo sim ou não, mas é bem provável que a gente tenha um belo fundo hoje. Eu não sei, você está acompanhando o day trade também ou não, Bo? Só na parte da manhã, só nas primeiras 2 horas da manhã. Aí depois Porque sala Ficube. Porque deve estar muito bacana, né, para o day trade, assim, é meio tudo ou nada, né? Muda muito rápido, né? Tá mudando muito. Só para ter ideia, né? A gente, nos últimos, eu acho que 6 meses, a gente tem dias do dólar andar 50, 80, 100 pontos, né? Então, é muito impressionante no dia que o mercado está andando, porque é inédito esse ambiente para ganhar dinheiro no day trade para quem sabe operar. E é o inédito Sim. também, devido à volatilidade, e as pessoas que não sabem operar perder seu dinheiro no day trade, né? Então, faca de 2 gumes. Aí tem que ter muito cuidado, mas quem sabe operar está fazendo uma festa. É uma festa bonita, assim, realmente, com toda essa volatilidade. Com certeza. Até a gente
tava rolando umas especulações aí no mercado, porque parece que até foi um movimento meio que forçado, né, Bo? Parece que assim, forçaram o movimento ali até os 120 mil pontos, depois estancou, zerou, devolveu tudo no mesmo dia, né? Foi muito, muito bacana. Mas vamos só para a gente começar aqui, vamos começar a dar uma olhada no Ibovespa. Depois a gente volta aqui para as outros índices. O pessoal já está pedindo alguns papéis aqui. Vamos anotar, né? O Rafael pediu o PetroRio 3R. Vou mandando aqui pelo chat para a gente acompanhar. Estou aqui no chat do YouTube, tá bom, pessoal? Então, eu estou coletando os papéis aqui no chat do YouTube. Nós vamos começar olhando pelo Ibovespa. Tá bom. O Júnior, na tela, por favor. Aí vamos dar uma olhada aqui na Ibovespa. Olha, Marco, coisa bonita. Tá vendo? Primeiro, 1, 2, 3 linhas verdes. A gente sabe que isso é a estrutura para preço ir para a Lua, tá? E aí, olha essa linha vermelha aqui. O que acontece quando o Ibovespa toca nessa linha vermelha? Começou aqui depois da crise, superou a linha vermelha, tocou aqui, superou, tocou aqui, superou, tocou aqui também, superou. Não é nada surpreendente para quem utiliza a metodologia FICUB. E tem um padrão mais interessante ainda dentro disso, que é o seguinte. Talvez a gente tenha que ir para os 120 minutos para ver com nitidez, mas tem 1, 2, 3, aí X, 1, 2, 3. São 7 movimentos na contratendência, pousado em cima da linha vermelha e segunda linha verde. Então, não é por acaso que a gente teve uma reação tão forte nesse gráfico hoje. Então, está bem bacana. E agora, a questão é o que a gente pode imaginar. Então, logicamente, a gente está Na verdade, Marco, a gente tem um certo... Eu não sei como falar em português, né? Esse aqui é megafone. Ele está fazendo padrões de um triângulo, só que um triângulo que está expandindo. Então, o que a gente pode imaginar agora? Um teste desse fundo, voltar a subir aqui, tocar nessa última, essa linha verde mais alta, e provavelmente voltar de novo, testar essa linha, a segunda linha verde e a linha vermelha, fazer aquele padrão bonito de Okoi e depois partir para a nova jornada de tendência de alta, com alvo, se não me engano, na casa de 140. Não, retração, não, projeção. 140. Aliás, quando eu coloquei esse gráfico de retração, também ele me mostrou uma dica, um lugar bem importante que a gente precisa prestar atenção. E justamente aqui no 127. Esse 127, se a gente romper, o caminho está livre para ir para 140. E se não romper, a gente pode entrar de novo numa lateralização. Tá vendo esses suportes e resistências aqui? Difíceis para romper. Então, eu acho que a gente vai voltar agora para 128, 129, voltar um pouquinho, e aí aqui, justamente aqui, onde a gente vai ter uma decisão importantíssima, decisão técnica, né? Mas ainda está em pé de nosso plano operacional da Ibovespa subir para 139, 140, porque ele reagiu muito bem no 120, 121, onde a gente estava imaginando esse pullback. Então, tecnicamente falando, fez tudo que a gente gosta de ver. Eu acho que o mercado reconheceu isso e por isso fez essa reação tão forte hoje, né, para cima. O Mr. Bo, a única dificuldade que eu acho que a gente tem aqui é só para saber se entrar nesse movimento de lateralização, quanto tempo que vai ficar, né? Porque eu tenho uma visão um pouco diferente, não sei se é a mesma sua de lateralização, mas a gente já está há muito tempo, né, sem uma grande tendência, né, nesse Ibovespa. Até uma coisa que me surpreendeu muito
olhando para uma análise um pouco mais longa, né, foi o mês de julho, né? O mês de julho, o Ibovespa caiu 4% por aqui, né, cerca de 4%. As bolsas lá fora subiram por mais um mês consecutivo. E aqui a gente andando na contramão, né? A gente realmente muito pesado. Hoje, particularmente, até quando foi ali meio-dia, aproximadamente, a gente tinha a nossa bolsa, talvez uma das piores do mundo, o nosso dólar, aqui, nosso real, um dos piores do mundo. Essa aversão a risco, esse ruído político ainda está muito contagioso. E acho que a gente está faltando, do lado macro, né, novas boas notícias, porque o que eu tenho falado é o seguinte: o lado micro, né, o lado das empresas individualmente, está muito bom, está saudável, as empresas estão entregando bons resultados. O Bradesco acabou de divulgar resultado, o Itaú divulgou resultado essa noite, ontem, né? A gente teve já Vale divulgando um resultado espetacular. Agora, o cenário macro está muito pesado, né? Não tem uma definição ainda. No meu entender, o que faria no lado micro, essa temporada de balanço é empurrar o Ibovespa para cima, mas a gente tem muito ruído ainda na política. Então, acho que essa é a preocupação. E não só na Bolsa, mas você consegue... Lembra que a gente falou o seguinte, né? Acho que foi a semana passada, semana retrasada, quando eu falei de dólar, eu falei, eu acho que acreditar num real se valorizando no curto prazo, abaixo de R$ 5, é bastante otimista. Ele bate ali, já está voltando para perto de 5,30 de novo, chegou a bater acho que 5,27, a máxima de hoje. Você vê que realmente não tem uma força compradora, né, de reais, de valorização do real. Ele parece que realmente está também numa tendência de ficar nesse patamar, que a gente precisa entender também que ele pode ser bom ou ruim, mas imagina o investimento em ações, ele é muito bom para as empresas exportadoras, esse patamar de dólar, né? 5,20, 5,30, ele é muito bom. Então, o que eu falo é o seguinte, é difícil o dólar agradar todo mundo, a gente precisa entender quem está ganhando dinheiro com esse dólar a 5,20, 5,30. Hoje de manhã estava com um gestor, né, um dos melhores gestores do país de dólar, juros, que é o Sérgio Machado, da Trópico, e ele está falando assim, dólar não tem brincadeira, né? Sempre tem alguém ganhando, sempre tem alguém perdendo, né? Não é que nem ações, por exemplo, ação, você olha para o longo prazo, você tem valorização do capital. O dólar não, é uma briga sempre de comprados e vendidos, e a princípio, quem está ganhando dinheiro é o exportador, está ganhando dinheiro com esse dólar. A princípio, as empresas não querem trazer o dólar para cá, as empresas exportadoras estão retendo grande parte dos recursos lá fora. Mas só para a gente terminar aqui também a análise, se você puder falar um pouquinho do dólar aí também na minha visão, mas a minha visão continua a mesma, acho que não tem força para ir muito além dos 5,10 ali, eu acho que já é um patamar bem, bem otimista, tá, no curto, médio prazo. Eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Júnior, eu vou botar na tela agora, por favor. Eu acho que a gente realmente está com a situação difícil para acreditar na queda do dólar. A gente marcou uns 3 semanas atrás, né, que esse fundo aqui é um fundo realmente importante de reversão. E que essa linha vermelha, a segunda linha vermelha, não estava qualificada, que o preço ia tentar evitar essa linha vermelha, fazendo 3 movimentos na contratendência. E podemos imaginar também aqui, tudo um movimento só. Na verdade, são 5 movimentos, você pode ver, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esse é o fractal 5, 3. Agora, falta o quê? 1, 2, 3. Esse é o padrão mais comum no mercado financeiro. Qualquer gráfico de renda variável, isso é a base do Trade System Ficube e o fractal mais comum de todos. Então, a gente sempre aposta nesse padrão aqui. E aí, também outras evidências que esse aqui é um fundo de reversão. O primeiro movimento muito forte para cima, e depois que a gente teve 1, 2, 3 movimentos na contratendência para testar esse fundo. Então, 2 coisas podem acontecer. Ou a gente continua aqui, lançar esse onda 3 para cima, para chegar na patamar de 5,50, nessa linha verde aqui. Ou
a gente faz uma onda X, que nem o índice fez, e faz mais uma vez. 1, 2, 3. X, 1, 2, 3. Aí faz um canal um pouco mais complexo, mas ainda com a mesma ideia, porque depois ele vem aqui e lança uma onda 3 para cima. Opa! Lança uma onda 3 para cima, proporcional a esse movimento aqui. Então, de qualquer maneira, a gente não cai, Marco, abaixo de 5,50, 5,050. E também, provavelmente, não passa acima de 5.400. E eu não sei se ele vai tentar fazer isso agora, ou se ele vai tentar fazer isso um pouco depois. E se ele demorar, a gente vai ficar nesse trading range aqui, nesse intervalo consolidação lateral até ele fizer essa onda 3 para cima. Faz muito sentido esse cenário do ponto de vista do gráfico. Agora, do ponto de vista econômico, você que vai falar para a gente, mas o gráfico está bastante claro, está bem claro. Não, eu não vejo assim motivos para, pelo menos motivos nossos, né? Motivos do Brasil. Só se a gente tivesse alguma sinalização muito, muito boa, né? Como a gente teve hoje uma certa calmaria, né? O presidente da Câmara está acalmando os mercados em relação ao respeito do teto de gastos, enfim. Mas a gente vê ao mesmo tempo que qualquer motivo, o nosso real faz assim, né? Bum, ele vai embora, ele busca 5,10 para 5,30, assim, 2, 3 dias, ele vai embora muito rápido. Né? Então, o que acontece? Como a gente diz em ações, para o real, nosso real se valorizar é muito lento, né? Mas para o real se desvalorizar é tudo muito rápido, né? Qualquer notícia ele já se desvaloriza muito rápido. Então, acho que é essa leitura. Eu não vejo nenhum grande motivo no curto prazo para falar, pô, até tem gente que mais otimista fala, não, é 4,90, 4,80. Eu falo, tá bom, eu também acredito. Se a gente pegar num Excel, numa econometria, num modelo, você chega nesses valores. Pô, mas tem argumentos para chegar nesses valores? Eu acho que não. Eu não vejo tantos argumentos assim no curto prazo para acreditar. Então, eu acho que como você colocou aí na tela 5,05, eu acho que já é bem, bem otimista, sabe? Se chegar, vai ser com muitos... No curto prazo, né? Que eu estou falando aí, talvez no mês de agosto, no mês de setembro, eu acho que é bem factível esse cenário, né? Concordo plenamente. E aí depois mas vamos... a gente chega lá no... Pode falar. Júnior, obrigado. Eu não sei porque ele foi para mim. Não, eu ia te dizer que quando chega de novo para 5,40, a gente vai acabar vendendo de novo, voltando tudo de novo. Consolidação é assim, né, Marco? A gente não tem uma tendência. O que eu falo que acho que não é muito o assunto daqui, não é muito o assunto dessa pauta, mas eu falo o seguinte, pessoal que pensa fazer investimentos no exterior, né? Qualquer investimento no exterior, seja fundo, seja ações, qualquer investimento no exterior, até mesmo criptomoedas, não tem momento certo, né? Fala assim, pô, Marco, mas eu vou esperar o dólar, porque o dólar... Pessoal, não adianta, você não vai acertar. Imagina que quem fez o investimento há uma semana atrás, 2 semanas atrás, falou, caramba, por que eu não fiz mais, né? E se o dólar, né, antes de ir para 5,5, 5,10, ele foi para 5,40 antes. Então, assim, pessoal, não tem momento certo. O pessoal tenta acertar, falar, mas Marco, me aviso, parece que tem uma reunião do Copom essa semana que pode mudar o câmbio, enfim, que pode se valorizar. Pessoal, taxa de juros, taxa de câmbio, a gente não vai acertar assim o dia certo, o dia perfeito. Nossa, esse dia é o melhor dia, terça-feira da semana que vem vai estar 5,05. O pessoal esquece, né? A gente tem aqui uma tendência, a gente tem um comportamento, mas a gente tem que ter disciplina para fazer investimento no exterior, né? Esquece esse negócio de querer acertar o dia certo, né, Bo? Não, tá dificílimo mesmo. Eu acho que a questão de longo prazo é importante. É interessante também estudar um pouco de análise técnica para ver as tendências do mercado, mas como ele está nessa situação, assim, por exemplo, de março até julho, a gente viu, ele estava fazendo topos e fundos descendentes e a gente entendeu. Aliás, eu falei para todo mundo,
Manda seu dinheiro. Se você está com dinheiro lá fora, manda agora, porque está ficando barato. Mas, cara, entre esses 5 e 5,40, tudo é possível agora. Então, faça uma média de 5,20, pensa nisso, né? Aí vai ter algumas flutuações pequenas em relação à variação do dólar. Mas eu acho que a grande maioria não é sofisticado o suficiente para fazer hedge com dólar, etc., aqui no Brasil, né? Com certeza. Vamos dar uma olhada aqui nos papéis, pessoal que está aqui no chat do YouTube. Tem um chat do portal também, mas eu estou recebendo as perguntas do chat do YouTube. Vamos dar uma olhada. Alguns papéis, inclusive, que a gente já falou por aqui, mas acho que vale a pena a gente revisitar. Então, acho que o primeiro papel que eu queria falar aqui hoje, pegar aqui a sugestão do Alexandre Pinto, que são as ações da Azul 4, vinham numa tendência forte aí de recuperação, né? Desde ali do low do ano passado. Na minha opinião, acho que está ainda numa tendência de recuperação operacional, né? Mas depois a gente fala um pouco sobre isso, tá bom, Alexandre? Então vamos dar uma olhada um pouco em Azul 4. Eu acho que está trazendo um pouco de incerteza aí no curto prazo por conta dessas variante Delta, mas eu acho que não é isso que vai mudar o mercado. A gente vai ter impactos muito, muito marginais, mas já eu falo sobre isso, né? Mas vamos só para atender aqui o Alexandre que está aqui no chat, para a gente dar uma olhada em Azul. Tá. Então vamos lá. Azul. Gráfico diário. Já recuperou bem, né? Depois da queda aqui. É muito impressionante quando você sai de 62 e vai para 9, 8. Aí realmente é difícil entender o que fazer aqui no curto prazo. Mas no longo prazo o cara falou assim, pô, ele tem um desconto agora de 80%, 90%, acho que eu preciso experimentar. Aí de repente ele fez coisa bonita, né? Reagiu do fundo e voltou para testar o fundo. E aí iniciou o que a gente chama de onda 3. Você pode perceber que aqui a gente tem onda 1, onda 2, onda 3. Do ponto de vista prático, isso aqui é o ponto realmente onde a gente pode entrar com baixo risco, quase no mesmo preço do fundo, só que é o próprio preço dizendo para a gente que ele não quer mais cair, porque ele se recusou de fazer novo fundo. Aí desce então, o que ele faz? Ele faz um fundo mais alto, um topo mais alto, um fundo mais alto, um topo mais alto, um fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, aí topo mais baixo, aí comecei a entrar num triângulo. Rompendo aqui é muito interessante, Marco, porque a gente tem o que no FICOB a gente chama de berço. A gente tem um berço aqui. E o berço é quando essa linha verde aqui, ele cai sozinho, baseado no que aconteceu no passado. Aí eu preço entrar dentro do berço e começa a subir. E quando ele sobe, ele forma do lado direito do berço. Então, a gente tem um setup que a gente chama de neném no berço. O neném no berço é muito confiável, uma operação assim, bastante interessante. Só que primeira vez que a gente rompe uma linha verde, segunda linha verde, estatisticamente falando, né, 80% do tempo, ele volta e passa por baixo dessa linha. Então, isso é normal, esse comportamento é normal. Né? A gente já entendeu que quando o berço apareceu e o preço cruzou pela primeira vez essa segunda linha verde, que ele ia subir e depois falhar. Depois ele faz o seguinte, ele falha, aí ele vem, faz de novo, segue nesse ponto aqui, se ele conseguir romper pela segunda vez aqui, aí ele vai para a lua. Se ele não conseguir romper aqui, ele volta para essa linha vermelha. E agora, a mesma coisa está acontecendo no sentido oposto. Está vendo como essa linha vermelha subiu? E aqui a gente chama de uma tampa. Esse é o mesmo princípio que o berço, só que no sentido oposto. Tá? Isso que seria... Aliás, Marco, você pode me ajudar, porque neném no berço todo mundo entendeu. Mas eu não entendi ainda o que eu deveria chamar, assim, dentro da tampa, né? Tipo assim, vagalume
debaixo da tampa, cara, eu não sei, isso pode me ajudar em relação disso. Então, o que eu vejo de azul? E isso é muito interessante, porque a gente consegue ver padrões no gráfico, né? Estruturas no gráfico. Porque se o preço começar a ter dificuldade, se passar acima dessa linha verde e também por baixo dessa linha vermelha, ele não tem outra escolha que não seja andar de lado. E se andar de lado, ele tem a chance de fazer o quê? Tá vendo? Vamos fazer verde, que é mais bonito. Um oco. E se o mercado entender que o oco falhou, aí exatamente o que eu desenhei aqui vai acontecer. Então, isso é total especulação, Marco, mas eu acho que todo mundo tem que ter uma noção que é possível isso acontecer, principalmente nessa situação que a gente tem nesse momento. Então, eu sempre também gosto de fazer desenhos bastante simétricos e entender onde o preço vai tomar uma decisão. Quando eu olho para aqui, eu vejo pressão para cima. Então, eu acho que é isso que vai acontecer, Marco. Ou ele vai andar de lado e decidir de fazer um oco e o mercado vai reconhecer e mandar cair fortemente. Ou, na mesma situação, o mercado está prestando atenção aqui e aí, se ele decidir subir, o mercado vai correr para comprar porque ele abortou o oco e vai fazer exatamente o oposto. Então, eu não vejo muita coisa para ficar muito animado, né? Acho que uns 35 até uns 45 para uns 2 meses. E depois, a decisão mais importante, ele vai tomar, a gente vai acompanhar. O que a gente chama de um gráfico feio, né? Um gráfico feio tem probabilidades de 50%, né? Você joga uma moeda e aí cara ou caroa, assim, você não sabe o que vai acontecer. O gráfico feio é assim também. Isso é típico de consolidação. Quando a gente tem uma briga, cara, você precisa tempo para qual a palavra? Resolver essa briga, né? Precisa tempo para resolver a briga e aí, de repente, todo mundo começa a trabalhar junto e isso é como a tendência se forma. Isso acontece em pontos importantes no gráfico e azul não está no lugar importante no gráfico no momento, e eu acho que vai precisar tempo. Então, paciência, mais uns 2 meses aí. Não vai despencar a lua também. Acho que a grande. Depois a gente pensa nos termos aí, Bo, mas o grande recado da Azul é que a gente tem, assim, o principal assunto que preocupa no curto prazo, né? A gente tem outros assuntos, né? Lógico que pode trazer preocupação em termos de regulação na China, enfim, as empresas de tecnologia lá na China, no mercado asiático, mais voláteis. Mas a grande preocupação no curto prazo tem sido essa questão em relação à variante Delta. E quando a gente fala de variante Delta, necessariamente a gente fala de reabertura das economias, né? E quando a gente fala de reabertura, a gente fala de aviação civil. Então, tem muita preocupação no Brasil, no mundo, como isso pode impactar. Eu acho que não é game changer, não é isso que vai mudar os fundamentos, mas pode impactar. Até a Gol, quando ela divulgou o balanço dela, ela fez revisões marginais ali no tom negativo, né? Ela falou assim, realmente a gente pode ter aqui uma margem um pouquinho mais apertada no curto prazo, a gente pode demorar um pouquinho para atingir alguns determinados níveis que a gente estava esperando. Eles estão um pouquinho mais conservadores, né? Mas, ao mesmo tempo, aqui no caso da Azul, lembra que acho que até ali que você colocou no gráfico, né, Boa, tipo ali para outubro, novembro, a gente vai ter a aproximação das férias, né, venda de passagens aéreas para o final do ano, muito negócio, né, negócio sendo gerado, business. Então, eu acho que a gente vai ter talvez não agosto, mas setembro, outubro, bons meses para a aviação civil como um todo, né? E aí a gente pode ter as companhias aéreas recuperando, porque esse business é um business completamente de escala, eles precisam de gente dentro do avião, né? O avião não pode rodar parado, não pode rodar vazio, desculpa, e não pode ficar parado também no solo. Ele tem que voar e tem que voar cheio, né? Esse é o grande lance da aviação. Então, com a confiança, a recuperação da confiança, a vacinação,
a gente tenha uma retomada. No curto prazo, o grande assunto, infelizmente, tem sido a variante Delta e as ações têm oscilado um pouco. Olhando em termos de fundamentos, alguns analistas, eu acho que já tem algumas casas que não somos nós, a gente está com o número um pouquinho mais para baixo, mas já tem analista colocando como projeção de R$75 nas ações da Azul para os próximos 12 meses, né? Ou seja, para julho, agosto de 2022. Então, eu acho que é interessante, porque se as ações continuarem caindo para aquele piso, né, R$35 ali, a gente começa a enxergar 100% de upside para essa ação para os próximos 12 meses. Então, vai ser 100%? Talvez não seja 100%, pode ser 150%, como pode ser 80%, mas se tem gente falando que é R$75, quer dizer, esse papel a 35, 38 começa a ficar bem atrativo novamente, né? Começa a chamar atenção. Mas no curto prazo realmente está pesado e o que tem definido o desempenho do papel é essa variante Delta que tem essa preocupação, pode a gente ter que revisitar, rever alguns números no curto prazo, mas olhando para o longo prazo a gente está bem confortável, né? Até o petróleo também ajudou um pouquinho, né, no curto prazo, que é a principal custo, né, para a aviação. Ele voltando um pouco ali para 70, $72 também já ajuda as margens do setor, né? Então é uma boa notícia. Mas eu gosto, acho que tem upside, mas tem que olhar um pouco mais para longo prazo. Longo prazo, assim, estou falando dos 5 anos, estou falando, acho que 6 meses a gente já começa a ver um upside bom, aí, saudável para as ações da Azul, né? Eu tô louco para voltar a viajar, cara. Meu aniversário em outubro, eu vou para o sul com minha esposa. Aí, primeira vez em não sei quantos meses e anos que eu não pego um avião. Então, vai ser bom, bem bom. Espero que esse variante Delta, assim, fique longe, né? Porque realmente não gostaria de ter que voltar e recolher mais uma vez, recuar mais uma vez, né? Aliás, eu preciso estudar mais sobre esse assunto que eu não estava. Eu estava meio pensando, cara, que a onda está indo embora. Mas eu preciso estudar, então, sobre esse variante Delta, Marco. O que você acha? Eu acho que assim, a gente precisa estudar, mas acho que não podemos ter tanto pavor assim com esse assunto. Também, senão a gente não sai de casa, né? Então, por exemplo, se a gente já está vacinado primeira, segunda dose, eu acho que a gente já está com uma imunidade, enfim, preparado para enfim, se adaptar às variantes, né? Talvez é lógico que a gente precisa se preocupar, mas também se a gente não tiver essa confiança, a gente acaba não gerando negócio, não saindo de casa, né? Então, acho que assim, primeiro, segunda dose, a variante possivelmente ela vai ter um impacto, né, nas pessoas muito menor, pelo menos essa leitura inicial que estão mostrando os números, né? Então, acho que é um assunto para a gente entender mais, mas talvez não preocupe tanto, pelo menos no lado operacional, em termos de vidas, de saúde, tem um impacto menor, né? Vou estudar mais sobre isso, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, sim. Com certeza. Ô Bo, deixa eu só pedir um papel aqui para você, que é um papel que a gente já falou aqui. Inclusive o New England Language School aqui deixou falando que já bateu na linha vermelha e voltou a subir, né? Então provavelmente ele também é um assinante aí do FreeCube, né? Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Mas vamos dar uma olhada em Mills, que a gente já falou de Mills aqui várias vezes. Segundo ele aqui, bateu na linha vermelha e voltou a subir. Mas é um papelzinho que a gente gosta também. Depois a gente reforça aqui os fundamentos. Mills 3, né? Eu gosto também, eu gosto em relação do timing, um pouquinho mais para frente. Eu gosto muito do jeito que ele está posicionado nesse momento, principalmente essa linha azul, curto prazo, acima do dourado, médio prazo, e o médio prazo dourado acima do prateado, que é longo prazo. A gente simplesmente, Marco, pensa assim no caminho com menos resistência. Como é que a gente ganha dinheiro? Em tendência. E é bem mais fácil o mercado entender que se a gente começar a fazer topos e fundos ascendentes aqui,
Está tudo alinhado para facilmente criar uma tendência de alta para todo mundo ganhar dinheiro. Agora, o oposto seria tentar fazer todas essas linhas se alinharem para baixo. E, cara, isso não vai acontecer. Eu posso fazer, assim, mais quedas absurdas aqui. Ainda não consigo fazer esse dourado e esse prateado cair, se alinhar para baixo. Então, isso não é provável, né? Não é provável. Ou eu ganho na tendência de alta, ou eu ganho na tendência de baixa, ou na consolidação bem larga. Nesse caso, a gente está dentro de uma consolidação, mas eu não recomendo venda aqui, porque a gente tem esse fractal grandão aqui dizendo, cara, eu não vou vender, mas nem a pau. Então, se você quer brigar comigo, vem aqui. Pode vender que eu compro suas ações. Então, a gente tem que sempre ter esse cara aqui nos ajudando, e esse dourado também. E aí, tipicamente, topos e fundos ascendentes tem esse tipo de padrão. E eu me lembro que a gente falava sobre meus, assim, meses atrás, e eu dizendo que não estava na hora, que ele estava bonito, mas ele teria que ter um pouco de tempo para fazer realmente o que eu acho mais interessante. E aí, basicamente, é isso. Vem aqui testar essa linha vermelha. Como essas 3 linhas vermelhas estão alinhadas para cima, então ele provavelmente não passaria abaixo de 6,50. É um suporte muito, muito forte aqui. E depois voltaria, ganharia 3 linhas verdes alinhadas para cima, 3 linhas vermelhas alinhadas para cima, as mimas todas alinhadas para cima. E quando você tem uma tendência de alta, Marco, todos os indicadores são bonitos e todos os gráficos são bonitos. Então, é isso que eu acho que vai acontecer. É a mesma previsão do que meses atrás, quando a gente falou que estava um pouco cedo, mas quando ele chega aqui, assim, em setembro, outubro, a gente pode ter uma coisa bem bonita aparecendo. Então, vamos continuar forte e firme com esse desenho operacional, né, esse plano operacional para meus. Só para lembrar todo mundo que quando a gente desenha no futuro, a gente desenha nosso plano. E isso é baseado em estatística, algumas regras. Então, a gente, com experiência, entende o que é mais provável. Agora, isso não é uma garantia que o preço vai fazer isso, né, Marco? Ninguém sabe ninguém é vidente, não sabe o futuro. Só que, quando as probabilidades estão em nosso favor e a gente opera somente com as probabilidades de nosso favor, aí dinheiro na conta é uma consequência. Então, saibam isso, gente. Eu não sou vidente, mas eu sei o que é mais provável. Nesse caso, meu está bem bonito, né? Não passa abaixo de 6,5 e depois passando acima de 8,5, 9, aí tem chance de ir para a lua. Pode ser bem bonito. Maravilha. Vamos esperar. Eu acho que esse case aqui não é mais um case que a gente não precisa ter pressa. Na verdade, assim, não esperamos recuperação fortíssima no curto prazo, mas quanto mais tempo passa, mais descontado o papel fica, porque a empresa vai gerando receita, vai gerando caixa, vai ficando mais descontado. Por vários fatores. Lembrando que a companhia tem um cenário de crescimento para eles, né, no setor como um todo, para eles também. Tem um cenário de crescimento via M&A, né, fizeram aquisições aí recentes. Então, é uma empresa que eu falo para você, bom, acho que ali, até como você falou um pouco do alvo ali, acho que se fosse buscar ali pelo menos o patamar de 12, 13 reais nos próximos 12 meses, né, um pouco antes do que isso, eu acho que é bem factível e na nossa leitura, mesmo assim, não estaria caro. Acho que começaria a ficar caro mesmo em termos de fundamentos hoje, né, com os fundamentos que a gente consegue enxergar nos próximos 12, 18 meses, talvez ali a 15, 16 reais comece a ficar caro o papel, né? Então, a gente buscar no curto prazo, mais próximo dos 10 reais, por aí, eu acho que é 10, 11 reais, acho que é factível. Se fosse buscar as 12, 13, não estaria caro o papel ainda, tá? Então, em termos de fundamentos. Mas a empresa ainda tem um espaço para entregar, tem o segundo, o terceiro trimestre. Eu acho que ao longo do tempo o mercado vai precificando essa geração de caixa da empresa. Dá um gráfico muito bonito.
Tô contigo, cara. Vamos pegar. E quando ele começa a decolar... Quando decolar, não vai dar mais tempo, né, amor? quem sabe? Quem sabe? Ele decola, mas ele vai para a Lua. Aí ainda dá para pegar. Vamos ver. Bo, só para a gente terminar aqui, ó, a gente tem mais 10 minutinhos. Pessoal, mandem suas sugestões aqui pelo chat do YouTube, que eu estou pegando as sugestões aqui. Mas o Joel, acho que o Joel pediu para a gente olhar a Vale 3, né? A Vale 3 divulgou o resultado, depois a gente comenta mais, mas ele voltou, depois o resultado saiu, o papel caiu, né? E hoje voltou a recuperar aí, segurando o Ibovespa. Essa Vale realmente está surpreendendo positivamente em termos operacionais, né? Vamos ver se o papel reage, né? Volta a reagir, né? Mas depois eu volto com os fundamentos. Tá. Vamos lá, Júnior. Então, Vale, gráfico diário. Gráfico diário, Vale pisou no freio. Isso dá para perceber, porque esse vermelho está abaixo do azul. Só que pisar no freio e ainda bem inclinada essa linha dourada, né? Acima da linha dourada, a gente vai procurar compra. E quando a linha dourada está muito inclinada, a gente entende que, cara, mesmo qualquer realização até essa linha dourada seria outra oportunidade para comprar. Então, eu não vejo Vale passando por baixo de 105, certamente uns R$100 eu não vejo, tá? Eu não gosto muito quando o preço começa a pisar no freio, mas eu entendo que é mais fácil retomar a tendência de alta do que alinhar todas essas linhas para baixo. Então, eu sou obrigado pelas regras FICUB de desenhar continuação da tendência de alta. Eu vou fazer isso aqui com as mimas e depois eu volto para as linhas verdes para ver o que acontece. E olha, você viu essa condição técnica na Ibovespa hoje. 1, 2, 3 linhas verdes. 3 linhas verdes, preço toca o quê? Nessa linha vermelha aqui e reage na segunda linha verde e vai embora. A mesma coisa que a gente desenhou para Ibovespa. Acho que não é por acaso, então, que esses gráficos são bem parecidos e o desenho, o plano operacional também bastante parecido. Agora, Marco, cara, com 3 linhas verdes, eu não posso olhar para os movimentos no curto prazo. Tá vendo essa linha aqui? São 1.300 candles. Isso aqui é uma tendência enorme. Esse aqui é um foguete Apollo, Atlas, assim, uma coisa que vai para a Lua mesmo, tá? Então, quando eu vejo essa linha verde, você pode perceber o efeito que essa linha verde tem no preço, e qualquer gráfico com essa terceira linha verde tem esse mesmo padrão. Não se preocupe com o que a Vale faz em um dia ou outro dia, né? Um candlestickzinho. Quando você tem 1.300 candles falando disso, nós vamos pro Lua, cara. É só acreditar um pouco. Agora, considerando o que você me contou sobre Vale semana passada, né, do ponto de vista fundamentalista, o que a gente está esperando, né? Tem que comprar e segurar. Tem alvos lá no 150 e ainda estaria barato, né, Marco? Sim. Em termos de fundamentos, sim, com certeza. Eu acho que o mercado também é muito ansioso, né? Então, a gente teve umas quedas recentes do minério de ferro, mas aquilo que eu falei para vocês, ninguém espera que o minério de ferro esteja a $300 daqui a um ano, daqui a 12 meses. Então, a gente espera realmente uma certa acomodação do minério nesse atual patamar. Eu acho que não vai derreter, também a gente não tem novos upsides, né? Não devemos ter tanta valorização assim. Mas se mantiver nesse atual patamar, perto de $200, pouco abaixo de $200, pô, pessoal, é um patamar fantástico para a Vale, é muito, muito bom. Ninguém precifica 170, 160. Na verdade, os analistas trabalham com um patamar talvez perto ali de 130, algo bastante exagerado para o final desse ano. Então, esse patamar ainda está muito, muito bom de minério de ferro. A companhia continua gerando muito caixa,
distribuição de dividendos, até uma discussão que eu tive ali no Twitter e tal. Imagina que assim, se eu fosse montar uma carteira hoje de valor ou de dividendos, ou que tem esses dois conceitos, né? É a Vale, né? Então a gente tem uma ação que vai me pagar 10% de dividend yield em 2021 e em 2022 também, se eu comprar hoje. Então, o yield projetado para os próximos 12 meses, 24 meses, é de 10% ao ano. Pô, é um baita retorno. E é uma empresa que negocia a 3 vezes EBITDA. Se eu for mais pessimista, ela negocia a 3,5, 4 vezes EBITDA. Não dá, é muito barato, é muito descontado, tá? Então, olhando para o investidor de longo prazo, ele tem que ter necessariamente a Vale na sua carteira, né? Eu digo assim, a gente não vai ficar com Vale durante 10 anos, 20 anos, mas os próximos 12 meses, 18 meses ainda são muito bons para a Vale, né? Acho que essa leitura que o investidor tem que ter em termos de value invest, enfim, em termos de realmente dividend yield, né, de dividendos, ainda bastante confortável. Essa é a leitura para Vale, tá? A minha dúvida é só o minério de ferro, que nem hoje, né? O minério de ferro, só ele se acalmar um pouquinho, ele parar de cair, a Vale já volta a subir automaticamente. Então, é só o mercado entender que ele estancou no novo patamar, ele já volta a subir. Hoje, por exemplo, a gente teve mais um dia de bom comportamento da Vale, né? Então, essa leitura que a gente tem que ter. Marco, quer dizer que a Vale vai subir 100% daqui a 12 meses? Eu acho que é muito otimista. Eu acho que acreditar em Vale a R$200 daqui 12 meses, eu acho que é muito, muito otimista. Mas 140, 150, é um cenário bastante possível, né, em termos de fundamentos, é bastante possível, né? Porque imagina assim, o papel vai subir, ele vai estar sendo negociado a quanto? Vezes o EBITDA, vezes a geração de caixa? 4,5, 4,5, 5 vezes, ainda é muito barato, né? Ainda não é considerado caro, né? Então, os pares lá de fora é negociado a 4,5, entre 4,5 e 4,8 vezes o EBITDA, né? Geração de caixa. Então, tem que subir aí pelo menos uns 20, 30% para pelo menos se ajustar aos pares internacionais, né? Então, essa leitura que eu tenho. E aí eu acho que tem um embute, né, um risco país desse papel muito grande, né? Então, acho que essa leitura que a gente tem. Tem toda a questão ESG ainda, que o mercado precifica, essa leitura que a gente tem, tá? Deixa eu só ver aqui, pessoal, uma última ação para a gente falar em 1 minuto, Bo, só para atender o Rafael Barata aqui, que ele pediu sobre PRIO, para a gente falar sobre PRIO 3, e a gente termina nosso Analytics de hoje. Então, só para atender o Rafael Barata, PRIO 3 na tela para a gente ver. Depois eu volto aqui com os fundamentos. Eu só tenho uma palavra para Rafael. É compra. É compra. É bem compra aqui mesmo. Ele está no fundo da lateralização, ele tem três linhas verdes alinhadas para cima, ele vai tentar evitar essa linha vermelha. Então, eu acho que vai fazer assim. Aí eu sou obrigado, com 3 linhas verdes, a acreditar no rompimento do topo anterior e a continuação da tendência de alta. Então, short and sweet. Compra exatamente nesse preço. Maravilha. Eu concordo 100%, Bo. Não tem nem o que tirar, nem o que pôr. A gente está muito confortável com os fundamentos da companhia. Inclusive, acho que assim, pessoal, atenção aqui a um indicador de análise fundamentalista que chama estrutura de capital. Essa companhia, eles estão se preparando para crescer e crescer muito rápido, né? Não duvidaria, caso acontecesse, por exemplo, um leilão, acontecesse alguma oferta, alguma empresa sendo vendida, eles serem um dos grandes players aí também de aquisições, tá? Então, a companhia está entregando um belo operacional, a geração de caixa explodiu esse trimestre, está indo muito bem, e eu acho que vem mais novidades por aí, né? Só olhar um pouco a estrutura de capital, as captações que a companhia fez, eles estão se preparando para alguma novidade aí. É lógico que tem algumas coisas que não dependem só da companhia, depende do mercado,
enfim. Mas acho que vem alguma novidade aí no setor como um todo, na 3R também, outras empresas, Enalta também estão com bastante caixa, mas a PetroRio também tem um histórico bom aí de participações, né? Mas acho que era isso. Pessoal, o Mr. Bo, o Rafael falou que comprou hoje a 17,80. É isso aí, Rafael. Eu acho que aqui é a questão um pouco de paciência um pouco na PetroRio, mas uma hora esse papel vai começar a andar e tem muito fundamento, está muito descontado, a gente está bastante tranquilo em relação aos fundamentos, tá? Mas acho que era isso, Mr. Bo, deixa o seu recado final aí e a gente se vê na semana que vem. Como é que estão os cursos aí, a agenda? Semana que vem, assim, sempre terça-feira, às 18 horas, para o resto da minha vida, se você quiser, eu estou aqui contigo para fazer nosso programa, nosso live aí. É muito valiosa informação, combinação de fundamentalista com análise da FICUB no gráfico, e também, cara, eu aprendo muito e ganho bastante também confiança depois de escutar suas opiniões do ponto de vista fundamentalista. Então, gente, muito obrigado pela participação. Marco, mais uma vez. Sempre um prazer. Dá um like no vídeo, siga a gente nas redes sociais, BMC News Rocks. Cara, tem que escutar. Assim, vocês são 24 horas, Marco? 24 horas agora. Na TV, 24 horas. bmcnews.com.br. Excelente. Então, todo mundo assistindo 24 horas. São 10 horas de programação ao vivo e a programação 24 horas. Fantástico, cara. Parabéns. Parabéns para a equipe toda. Você faz parte dessa história também, né? Sim. É isso aí, pessoal. Coraçãozinho para vocês. Muito boa noite, Mr. Bo. Pessoal, muito boa noite. Boa noite. E a gente se vê aqui na semana que vem. Valeu, Bo. Muito boa noite a todos. Obrigado, Marco. Até semana que vem. Um abraço. Toda terça-feira aqui a gente está no nosso Analytics. Avise todos, né? Sempre às 18 horas, pontualmente, aqui na BMC News, tá bom? Junto com a análise fundamentalista, análise técnica, comigo, com o Mr. Bo Williams, toda terça-feira. Então, mandem os papéis também ao longo da semana, porque você quer ver análise aqui e recomendação, tá bom? Te vejo aqui na semana que vem, no nosso Analytics, terça-feira às 18 horas. Até mais. Tchau!